Olá, meus nihongosos de plantão, eu sou Felipe, estou aqui para ensinar japonês para você nesse canal. E é o seguinte, esse daqui é o nosso curso gratuito aqui no YouTube. Comecei com uma proposta, né? Uma proposta desse curso aqui. Semana após semana, tirar uma aula. E aí eu resolvi deixar 5. E aí de uma vez por todas, vamos resolver diretamente isso daqui. Se você quiser que as aulas fiquem todas aqui no curso, vai depender de você. Você precisa fazer para que as aulas continuem aqui mesmo. E você continue aprendendo japonês na faixa. Você precisa escrever aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Eu preciso. Me dê os motivos pelo qual você acha que essas aulas devem ficar aqui, sem eu tirar elas. Se você me convencer, se você participar e me convencer, escrevendo aqui nos comentários o que você precisa dessas aulas, o porquê que você quer aprender japonês, enfim, deixe as suas faz o seu apelo, né? Faz o seu apelo. Dê seu motivo. Eu deixo aqui. Independentemente disso, se você gosta do trabalho aqui, você pode fazer o seguinte: tacar o dedo no like, dar uma força, me dá uma motivação. Também se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada, nada, nada. Hoje, aula número 7 desse curso gratuito, ele segue uma sequência, usando material didático que muita gente conhece por aí. Você aprende, certo? Então, bora lá, vinhetando e direto para o nosso editor de texto. Muito bem, nós estamos aqui na aula número 7 do nível iniciante e hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito dessa partícula aqui, ó, a D. Quem não sabe, as partículas no japonês, eu até gostei, eu vou ficar maior aqui, um pequeno aqui. Isso, agora, muito bom. Para quem não sabe, as partículas é uma classe de palavras do japonês e não tem tradução. Na verdade, essas partículas, elas indicam a função da palavra que vem antes, ou da expressão que vem antes, dependendo da partícula que nós usamos. Então, partículas, embora elas não tenham uma tradução por ela mesma, elas têm uma função muito importante dentro da japonesa e nós precisamos aprender as funções das partículas caso nós queiramos falar o japonês de uma forma fluente, caso nós queiramos entender o japonês de uma maneira. E aqui, uma das funções da partícula é indicar o instrumento pelo qual nós praticamos. Nós vamos praticar a ação do verbo, né? Utilizando o que? Por isso nós temos essa estrutura gramatical, ou esse modelo de frase. Nós temos aqui doku, que é instrumento em japonês. Então, o instrumento faz a partícula de. Aí nós temos alguma coisa, que na verdade é o objeto do verbo. Nós temos o verbo. Uma partícula o, que indica que isso daqui é o objeto do verbo, faz o verbo em questão, tá certo? Então, com esse modelo da frase, nós fazemos ou montamos a frase de uma maneira correta. Lembrando que a função da partícula de é indicar o instrumento. O que nós usamos para praticar? Quando nós vamos para os nossos exemplos, como nós vamos agora, nós vamos entender melhor. Primeiro exemplo, aqui. Eitai denwa de video o torimasu. Eitai denwa de video o torimasu. Eitai denwa é telefone celular. Na verdade, ao pé da letra, é telefone portátil. Telefone portátil. Então, o telefone portátil é o meio pelo qual eu pratico essa ação. Caso vídeo torimasu ou gravar um vídeo. Certo? Por isso, a partícula de está indicando exatamente isso. Vídeo é vídeo. Torimasu com esse kanji que é gravar ou tirar uma foto. Certo? Então,
esse vídeo é objeto do verbo torimasu. Portanto, tem a partícula o aqui que também indica isso. Juntando todas as ideias que nós explicamos aqui, a tradução seria gravar um vídeo com o celular. O celular é um instrumento pelo qual eu pratico a gravar o vídeo. Pego o meu celular, meu smartphone, meu iPhone e gravo um vídeo. Simples assim. Vamos para mais um exemplo aqui. Olha só. Hochou de niku o kirimasu. Mais uma vez. Hochou de niku o kirimasu. Hochou é faca, cozinha, cozinha. Então, hochou de, esse de indica que é por meio desse instrumento aqui, a faca da cozinha, que eu pratico a ação. Qual ação? Niku o kirimasu, cortar carne. Niku é carne, kirimasu é cortar. E a partícula o está aqui para indicar que niku, ou a carne, é o objeto do verbo. Eu corto o quê? Carne. Então, corto a carne com a faca. Hochou de o kirimasu. Acredito que você já tenha entendido, mas só para a gente gravar bem na nossa mente, tem mais um exemplo. Aqui. Hoki de genkan o soji shimasu. Hoki de genkan o soji shimasu. Hoki é vassoura em japonês. Vassoura é o meio pelo qual eu pratico a ação. Por isso, tem a partícula de aqui. Estou repetindo a explicação? Estou. Mas é a mesma coisa. Qual ação? Genkan o soji shimasu. Genkan, lá no Japão, é a entrada das casas. Você abre a porta, tem uma entradinha assim, onde você tira os sapatos, coloca os sapatos na sapateira, coloca um chinelo para entrar dentro da casa. Essa parte da casa, em japonês, se chama Genkan. A entrada da casa. Soji é limpeza. Soji shimasu é limpar. Vou limpar a entrada com o quê? Com vassoura. A vassoura é o instrumento pelo qual, meio pelo qual eu pratico. Portanto, limpar a entrada com vassoura é o que nós queremos dizer com essa. Deu para entender? Essas duas coisas, ou esses dois conceitos. Uma das funções da partícula D é indicar que aquele cidadão que vem antes dele é um instrumento pelo qual se pratica a ação que vem depois da partícula. Tá certo? Como que nós perguntamos assim, com que instrumento, como você vai praticar determinada ação? Como? De que maneira? E está a estrutura gramatical para isso. Nande. A gente usa o pronome interrogativo nande. Nande. Certo? Nande, alguma coisa. A gente coloca o verbo lá no final, porque nós sabemos que o verbo sempre vem por último na construção da gramática japonesa. E como é uma pergunta, nós temos a partícula K, partícula da pergunta, da dúvida, lá no final. Portanto, uma vez nós entendendo isso, a parte prática, ou melhor dizendo, a parte teórica do japonês, nós temos aqui alguns exemplos. Primeiro deles, Nande presentou akemasu ka? Nande presentou akemasu ka? Nande, com que? Presento, presentemasu, de. Tem a partícula K, que é a partícula da pergunta, e a partícula O, que indica que esse cidadão é o objeto desse verbo. Quem abre, abre alguma coisa. Eu abri o quê? Eu abro o quê? O presente. Com que eu abro o presente? Está a tradução. Asami de akemasu. Asami é tesoura. Então chega um presente lá, você pode abrir com a mão, de akemasu, pode abrir com a tesoura. Não, hasami de akemasu, pode abrir com, sei lá, uma faca. Hochou de akemasu, pode abrir com uma chave. Kagi de akemasu. E assim por diante. Okay? Mais um exemplo para ficar bem
vem aqui na nossa mente. Esse é o exemplo. Nande rajido e ryokoshimasu ka? Nande rajido e ryokoshimasu ka? Nós estamos perguntando como, de que maneira, com que instrumento. Rajido e para o Brasil. Ryoko, viagem. Shimasu, fazer a viagem. E ka, para indicar a pergunta. Então, com que ou como vai viajar para o Brasil? Como? Resposta. Toki de Yokoshi. Toki, avião. Ou de avião. A partícula D está para indicar que esse é o instrumento pelo qual eu pratico a ação de viajar. Avião. Poderia ir de ônibus? Sim, ia demorar demais. Mas seria basta de Yokomasu. E assim por diante. Então, deu para entender bem? Deu para entender bem uma das funções da partícula D? Vou repetir. Funções da partícula D é indicar que aquele cidadão que vem antes dele é um instrumento pelo qual nós realizamos ou praticamos a ação com uma tesoura, uma faca, com um celular, com uma xícara, né? Com uma garrafa PET. Eu bebo água com uma garrafa PET. E assim por diante. Então, para indicar o instrumento pelo qual nós praticamos a ação, a partícula é a D. Entendido? Ótimo, vou voltar para lá. Agora nós vamos ver uma estrutura gramatical que envolve pessoas, né? Uma pessoa faz alguma coisa para outra pessoa, nós fazemos. Nós vamos colocar dessa uma pessoa, que é esse kanji aqui é de pessoa, tá? A pessoa, a partícula lá, uma outra pessoa, o nome dela, a função dela, se é pessoa indeterminada, pode ser essa palavra mesmo que é hito, que significa pessoa. A partícula ni, que indica que essa segunda pessoa aqui é a fonte, a origem da ação, ou é o alvo da ação. Depende. Pode ser o alvo ou a origem da ação. Depende do que? Depende de qual verbo nós usamos. Aqui nessa cobrinha tem alguma coisa, tem um espaço para nós colocarmos o objeto do verbo. O objeto do... Por exemplo, se a gente dá a gente dá alguma coisa. Então, essa alguma coisa que a gente dá vai vir aqui na cobrinha. A gente recebe alguma coisa. Então, essa coisinha que a gente recebe vai estar aqui na cobrinha dessa estrutura. Pessoa, partícula A, uma pessoa, partícula ni, mais alguma coisa que é o objeto do verbo, mais o verbo no final. E se destacar a partícula ou entre o objeto e o próprio verbo. Como que ficaria isso na prática? Aqui, alguns exemplos, na verdade são 4 exemplos. Tanaka-san wa Suzuki-san ni tokei o agemasu. Tanaka-san wa, então Tanaka-san, o tópico da nossa frase. Nós estamos falando sobre o senhor Tanaka, sobre o Tanaka. O que ele fez? Suzuki-san ni, esse é o alvo, né? O alvo, é o alvo. Tokei o, relógio, agemashita, dei, relógio, né? Então quem deu alguma coisa, quem deu alguma coisa, no caso aqui o relógio, e essa partícula O está simplesmente ou aqui com a função de indicar. Isso é o objeto do nosso verbo. Portanto, o senhor Tanaka deu um relógio. O Suzuki, ou o Tanaka deu um relógio. Certo? Vamos para mais um exemplo que agora vai inverter a situação. Vai inverter a situação, presta atenção. Suzuki-san wa, agora ele é o tópico. Tanaka-san ni, ele é não o alvo, a fonte. Por que a fonte? Tokei o moraimashita ka? Tokei o moraimashita ka está em forma de pergunta. Está em forma de pergunta essa frase, certo? Então, Suzuki-san é o tópico da nossa frase. Nós queremos falar sobre o Suzuki. Falando sobre o Suzuki, Tanaka-san ni, esse ni aqui está para indicar origem. Origem. Tá? Então, o ni pode tanto indicar o alvo como a origem.
Caso aqui é a origem da ação, por quê? Porque o verbo moraimasu, ou moral, que está no passado, moraimasu, tá? Significa receber. Então, como nós estamos falando do Suzuki-san, a respeito do Suzuki-san, é o Suzuki-san que recebeu. Então, quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. De alguém. Por isso que esse ni aqui significa ou indica que o Tanaka é a origem dessa ação de receber. Receber o quê? Um relógio. Ok. E aqui, como é uma pergunta, a gente finaliza com. Portanto, o senhor Suzuki, ou o Suzuki, ganhou um relógio na ou do. Então, nós vimos que a função desse ni aqui é diferente da função desse ni. Enquanto esse ni de cima aqui indica o alvo da ação, esse ni aqui de baixo indica a origem da ação. E que determina se é alvo ou se é a origem? O verbo. Quem dá uma coisa a alguém. E como o tópico da frase, coincidentemente o sujeito é o Tanaka-san, é ele que deu pro Suzuki. Agora, esse ni aqui indica a origem da ação. Assim, Suzuki-san é o tópico da nossa frase e o verbo é receber. Suzuki-san recebeu. Recebeu o quê? O relógio. De quem? Qual é a fonte do recebimento? Do Tanaka-san. Por isso, aqui Tanaka-san é indicado, ou tem a partícula ni, para indicar que o Tanaka-san é a origem dessa, correto? Mais alguns exemplos aqui, vamos ver se nós vamos entender bem isso. Aqui, ó. Tomu-san wa Denis-san ni kasa o kashimasu. Tomu-san e Denis-san são nomes. O primeiro deles, o Tomo-san, é o tópico da nossa frase. E o Denis-san pode ser a origem ou o alvo da nossa ação. Vamos ver qual que é? Kasa é guarda-chuva. Kashimasu é emprestado. Então, Tomo-san, que é o tópico, o sujeito da nossa frase, ele empresta o guarda-chuva para o dele. Então, esse ni aqui de cima, ou desse exemplo, indica que Denis-san é o alvo da ação. Eu empresto algo para alguém. Tomo-san empresta algo para alguém. Para quem? O Denis-san. Ni indica que esta pessoa, o Denis-san, é o alvo da ação. Agora aqui embaixo, Denis-san wa Tomo-san ni kasa o karimasu ka? Também está em forma de pergunta. Houve uma inversão. Por quê? Nós sabemos quem é Deni, nós sabemos quem é Tomo, nós sabemos o que é caçar, que é guarda-chuva, e karimasu é pegar emprestado. Então, quem pega emprestado, pega emprestado de alguém. Então, o Denis-san, que é o tópico da nossa frase, pegou de quem? Do Tomo-san, o guarda-chuva emprestado. Por isso, nesse caso aqui, o ni também indica a origem. A gente pega emprestado de alguém. Esse alguém que nós pegamos emprestado é indicado pela partícula ni. Nós vimos aqui que a partícula ni tem duas funções diferentes. Uma é indicar o alvo da ação, a outra é indicar a origem da ação. Depende do verbo. Depende do verbo. Se for um verbo que a gente, verbo transitivo, por assim dizer, verbo que a gente precisa fazer alguma coisa para alguém, indica o alvo. Quando é um verbo que a gente recebe alguma coisa de alguém, então, ni indica a origem do verbo, a origem da ação. Certo? Muito bem. Agora nós vamos aprender uma expressão que é essa expressão aqui, ó. Mo. 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 É diferente da partícula mo, que significa também, o que pode ser trocado por também, que nós já vimos dentro desse. Esse mo com u, não. E na verdade a gente pronuncia como se prolongando o o, mo. Significa já. Já. Certo? Aí nós colocamos a
Final da frase com o verbo no passado, mais a partícula K. A função dessa pergunta é: você já fez alguma coisa? Você já fez? Já cortou cabelo? Você já deitou no sofá? Você já bebeu água? Você já fez isso, fez aquilo? Então, essa é a função dessa pergunta. Começa com bom, coloca o verbo no passado, mas a partícula K está tudo feito. O que a gente coloca aqui no meio varia de acordo com o que a gente quer perguntar. Exemplos. Mo, asa gohan o tabemashita ka? Mo, asa gohan o tabemashita ka? Asa gohan seria café da manhã? Não é café da manhã. E tabemashita ka, já comeu. Ou comeu, né? Então, você já comeu ou já tomou café da manhã? Essa é a pergunta que foi feita aqui. Existem duas maneiras de responder. A primeira é afirmando ou concordando com o teor da pergunta. E nós já vimos nesse curso que quando nós concordamos com o teor da pergunta que está na afirmativa, vamos hai e repetimos a ideia. Hai, mo tabemashita. Sim, já tomei. Quando nós discordamos, nós começamos com ie. Ie, não. Aí colocamos isso aqui, ó, nada desse. Ainda não. Não, ainda não. Certo? Então, quando a gente concorda, hai, repete a ideia do verbo, né? Hai, mo tabemashita. Ie, nada desse. Mais um exemplo para nós ficarmos aqui craques nisso daqui. É o último exemplo de hoje, hein? Vamos lá. Mofuku o shimaimashita ka? Mofuku o shimaimashita ka? Mo é já, fu é roupa, e shimau ou shimaimasu é o verbo guardar. Ele que está conjugado no passado, mas a partícula K da pergunta, estou perguntando se já guardou a sua. Mo fuku o shimaimashita ka? Já guardou as roupas? Então, nós temos duas maneiras de responder. Hai, mo shimaimashita. Sim, já guardei. Ou ie, nada desu, ainda. Certo? Então, esta foi a aula de hoje. Aula um pouquinho mais curtinha, 22 minutos. Vamos recapitular o que nós vimos hoje na aula número 7. Nós vimos que a partícula D indica uma das funções dela, que ela indica o instrumento pelo qual nós praticamos a ação. Quando nós queremos perguntar isso, a gente usa o pronome interrogativo nan. Qual instrumento você usou para praticar? Nande. Okay? E nós vimos também as duas funções da partícula. Duas funções da partícula. Tem mais funções, tá? Mas uma delas é indicar o alvo da ação ou a origem da ação que está praticando. O que determina se é alvo ou ação? O verbo. A gente isola o tópico da frase, a gente isola o sujeito. Se o sujeito ou tem o sujeito fulano de tal e o verbo receber, então nós sabemos que o ni indica a origem. Tem o sujeito e tem o verbo dar, então nós sabemos que a partícula ni indica o alvo, porque o sujeito vai dar para alguém. E o sujeito recebeu de alguém. Certo? E nós vimos também o significado da palavra amor, significa tá? Fez a determinada coisa? Ai, já fiz. Ai, moço, mas e nada desse. Não, ai. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Uma aula supimpa, assim, sucinta, mas importante. Lembrando, aqui para frente, as aulas vão ficar no ar, depende muito dos seus comentários neste canal, neste vídeo. Certo? Então tá certo, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, um grande abraço e o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu vou vinhetar.